bem-vindo à reportagem da semana. Na reportagem de hoje trazemos histórias de quem dá um destino inteligente aos resíduos que produzimos todos os dias. Um assunto que diz respeito a todos nós. Nesta sexta-feira, a nossa repórter Vinícius Mateus mostra que a maior parte dos resíduos que os angolanos atiram para o lixo têm valor de mercado. Mas, para esses materiais chegarem até a indústria de reciclagem, há um trabalho fundamental dos catadores de recicláveis. Uma atividade que, em Angola, ainda não é legalizada e que, contudo, tem grande importância no dia-a-dia de cada um de nós. Acompanhe. Eu, quando vejo isso, vejo muita gente. A pessoa está aqui a vender banana, mas está deitado 200 kwanza, 100 kwanza. Então você está a vender a banana 100 kwanza, mas você está a deitar. Prova disso é que nós temos aqui o plástico PET, que pode ser vendido, tá vendo? E eles podiam fazer também a sua separação e depois darem destino, porque este lixo, conforme está, aqui está lixo, mas aí tem material reciclado, tem riqueza, aqui tem produto que pode ser aproveitado. E mesmo para aquelas pessoas que são camponeses, podiam aproveitar esse lixo de banana, fazer na compostagem, também uma outra fonte de rendimento na questão da reciclagem e da valorização de resíduos. Tudo aqui vende. Fazemos isso todos os dias. É preciso dar destino inteligente para aquilo que se deita fora, mas a maioria das pessoas não sabe para onde vai. Eles sabem e entendem o seu valor. É comum ver jovens como estes a vasculhar os contentores de lixo e a colocarem a saúde em risco, pois muitos deles o fazem sem proteção. Atualmente, não existem números oficiais exatos sobre o número de catadores na capital do país. Na Vila da Gamec, de frente ao Ecocampo, encontramos Luís Fernandes, de 38 anos. Começou a catar resíduos com 28. Hoje, com 10 anos na atividade, é tido como chefe da placa. Com um colchão sob pedras e 3 filhos para cuidar, olha para a atividade como alternativa para não enveredar para as más práticas. Perdi o emprego. Eu tive um contrato no Bela Shopping. Depois de 2 anos, meu contrato terminou. Solução não, pelo menos estou a tentar safar sua vida por enquanto, né? Mas quando me aparecer uma boa solução, vou bazar, vou abandonar isso. Já não giro mais para recolher no lixo. Eu espero aqui dentro do contentor. Porque eu vivo já ao lado do contentor, já não adianta eu girar. Porque girar já geralmente é para as crianças, eu como adulto já não giro. Espero aquelas carinhas que estão a vir deitar, não sei o quê, as senhoras que estão a vir deitar cadeira, esse mambo todo eu espero já é para mim. Eu consegui sobreviver mesmo nesse mambo aí. Por exemplo, aqui no meu quintal, minha mãe às vezes vem, não tem dinheiro, ele não tem dinheiro. Consigo guardar uns 2.000, 1.500 para dar a minha mãe. Há mais de 7 ou 10 anos a batalhar no lixo não é fácil. Uma família unida permanece sempre junta, apesar das dificuldades, diz o velho ditado. Jorge Afonso trabalha com a mulher e a irmã. O pai de 2 filhos conta que passa o dia inteiro na rua. Começou a coletar resíduos depois de ficar sem emprego e afirma que o trabalho não é fácil, mas o faz por falta de opção. Chego às 6 horas, saio aqui até 19 horas. Sim, todo dia assim a esperar que vem deitar o saco de lixo, revisto, tiro as latas, o que está lá é importante. Depende, há quantidade que vem de 2.000, 5.000, 3.000, 4.000. E há também pessoa que vem procurar alguém para ir fazer um trabalho na casa dele, carregar entulho, ou partir uma coisa, ou desentupir fonte. E também me responsabilizo esse tipo de trabalho. Como mesmo aqui almoço aqui, matar bicho aqui, que enfim levo para casa que eu consigo para as crianças. É muito difícil, muito. Há dia que você sai aqui a reclamar, não consegui nada hoje, não poderia vir, mas epa, não tem onde trabalhar, tem que vir. Principalmente nós que temos responsabilidade,
Não desisto mais, porque aqui 500, 2.000, 4.000 por dia não me farta. No município do Calumbo, mais concretamente no Zango 4, encontramos amontoados de resíduos, fruto do trabalho de um mês de mais de 7 catadores. Uma das donas falou aos nossos microfones. Marcelina Ebo explicou que começou a recolher materiais recicláveis depois de ter descoberto que sofre de reumatismo e conta que há 5 anos vive do que recolhe do lixo. Há 5 anos sobrevivo nessa vida, não consigo trabalhar porque sofro de reumatismo. Então por isso que eu me atirei aqui no lixo para conseguir recolher, para conseguir sustentar a família. Tenho mãe doente, cega, não tem ninguém para me ajudar, o irmão que me ajudava só está com problema do... tem um problema ali, que vai ser operado, não tem de onde tirar, eu sou a primeira filha. Estou a recolher para conseguir sobreviver a minha família. O que recolhe? Eu recolho os bidões, recolho a lata de salsicha, de todo tipo de lata. Nós recolhemos para ir revender. Essa quantidade não somos só eu, somos vários. Somos média de 7 pessoas. O seu mosquiteiro que ele recolher, é o mosquiteiro que ele vai. Cada pessoa tem um seu, C6, C7. É que você vende. Os também vende C7, C10, também vende assim sucessivamente. Mas sempre recolhem e deixam aqui? Nós recolhemos e metemos aqui. Acompanhamos, ligamos a senhora, vai vir buscar. Vendemos o mosquiteiro 2015. Por isso que eu estou aqui a recolher para sobreviver entre as escolas dos meus filhos, se não tem como fazer. Consigo lá explicação, qualquer coisa para as crianças comer, melhor eu fazer isso do que roubar. Não sou um bocado de recolha que eu consigo para comer, hoje se dormimos a fome, mas vamos comer. E assim sucessivamente. Até quando consigo uma quantia ligar, vir pagar um pouco de escola, pagar a SAP, a energia toda que se paga, a água, tudo se paga. Quem vai me dar se eu não tenho ninguém? Então tenho que ficar no lixo. Ana trocou a zunga pela casa. Decidiu parar de vender para cuidar do marido e da filha. Um tempo depois, aprendeu a separar o lixo com uma vizinha e, por gostar de limpeza, aceitou o convite de uma cooperativa no município de Cacoaco. Hoje, fala do dia a dia de um catador. Tenho que falar, não, tá bom, tenho que falar, tá lixo. Então, como vendedora de manga, assim como vem tempo de manga, vendo manga. Mas depois tinha parado também por aí, porque nasci, tenho que cuidar da casa, do marido, então... Depois continuou só com a catação, agora estou bem. Mas eu achei a força do nosso... Alguém que me convidou, que agora é meu presidente, achei muito melhor. O Dia Mundial dos Catadores é celebrado a 1 de março. Eles têm realizado um trabalho essencial para o desenvolvimento sustentável do planeta. São responsáveis pela retirada de toneladas de resíduos, seja na rua, em residências, armazéns e lojas. A atividade tem contribuído também para a retirada de muitos jovens da criminalidade. E, apesar das dificuldades, Jorge conta que o trabalho o ajuda a sustentar a família. Praticamente eu pago renda, eu mesmo onde vivo. Vivo também com uma irmã, um irmão. E aí meu filho próprio também, a minha esposa. Todo dia sai do lixo? Sim, tudo que eu dependo só daqui mesmo. A quantidade boa para nós aqui é aquele que consegue fazer uns 6.000, 7.000, uns 5.000. É a quantidade mais normal que nós aqui conseguimos carregar. Sim, juntando tudo, plástico, lata, enfim, papelão. Estima-se que em Angola, a primeira associação de catadores alberga aproximadamente 4.000 membros, sendo que metade deles trabalha em Luanda. Na cooperativa Ngongo Paz, eles percorrem em média mais de 20 quilômetros por dia, conduzindo as famosas cupapatas com mais de 200 quilos de resíduos. Uma jornada cotidiana que muitas vezes ultrapassa 12 horas ininterruptas. Não é fácil lidar com a catação. Diariamente nós trabalhamos, acordamos das 6 horas e o nosso trabalho só para até 18 horas. Isto é aí a procura de pão, uma vez que somos catadores e o catador é aqueles que é incansável e nós estamos
a trabalhar com esses 20 pessoal para conseguirmos dar o sustento às nossas famílias. Da maneira que nós recolhemos a catação, ele vem e nós separamos as rolhas, vamos separar a rolha, pegamos as caixas também, há uma outra separação, pegamos as culô, que muitos desprezam, nós separamos, e também as garrafas. O trabalho dos catadores ajuda o país a superar um problema preocupante relacionado com o saneamento básico. No entanto, em Angola, a taxa de reciclagem a nível nacional ainda é baixa, apesar da produção de cerca de 8 milhões de toneladas por ano e o registro de 200 empresas responsáveis pela reciclagem. A diretora do Gabinete Jurídico da Agência Nacional de Resíduos realça que, apesar dos números, o setor cresce com o passar dos anos. Atualmente falamos em mais de 200 empresas licenciadas para atuar como operadora de gestão de resíduos em vários setores, setor petrolífero, não petrolífero, setor mineiro, setor hospitalar. O setor determina a tipologia de resíduos que esta empresa está vocacionada a tratar ou gerenciar. Se o resíduo é depositado de forma separada, facilita o setor industrial que precisa destes produtos para, como matéria-prima, vamos assim dizer. O resíduo na economia circular é a matéria-prima para a produção do novo resíduo. Este é o conceito que a economia circular nos vem apresentar ou oferecer, porque ao contrário da economia linear, o produto entra no circuito econômico, é utilizado e descartado, tem sido crescente tanto a nível de empresas quanto a nível dos cidadãos. Hoje em dia já a consciência já tem estado um bocadinho mais despertada para a necessidade de separar os resíduos que são recicláveis. Hoje já se percebe um bocadinho do valor econômico dos resíduos recicláveis, o que contribui para o desenvolvimento da economia circular, não é? E a economia circular está intrinsecamente ligada ao surgimento da indústria de valorização de resíduos, intrinsecamente ligada aos catadores de gestão de resíduos, que são um ente indispensável nesta cadeia de valor da gestão de resíduos. O aterro sanitário deveria receber apenas materiais orgânicos, mas no nosso país a realidade é diferente. A maioria do lixo recolhido pelas empresas de limpeza é levada para estes depósitos. Quando se fala de saneamento básico, a catação está na primeira linha, na cadeia, porque nós, a fazer essa recolha de resíduos sólidos, estaríamos a não só de criarmos emprego, mas também estaríamos a ajudar na sustentabilidade ambiental. Por quê? Porque nós estaríamos a reduzir, devemos dar maior tempo útil do aterro sanitário, porque no aterro sanitário atualmente vai muito material reciclado, mas com essa nossa atividade, se nós trabalharmos a dobrar e temos mais apoio, vamos evitar que os materiais reciclados parem no aterro sanitário. E a razão pela qual vocês costumam ver que muitos jovens catadores estão no aterro sanitário porque lá tem material reciclado. O diretor de marketing da Elisal diz que a empresa já trabalha na separação de resíduos e na implementação de ecopontos. Bem, a Elisal já está a trabalhar também na separação de resíduos sólidos. É um processo novo para nós, a Elisal. É um processo que está ainda numa fase embrionária, que é o processo de reciclagem, o processo de separação e reciclagem, porque é importante sim a seleção dos resíduos. Nós também já estamos com um projeto de implementação de ecopontos em algumas escolas da província de Luanda. Estamos também a implementar os ecopontos numa fase inicial em alguns locais fechados para que possamos então fazer uma avaliação. Locais fechados eu me refiro a condomínios, centralidades, coisas do gênero, para que possamos então fazer uma avaliação e passarmos definitivamente então para uma economia circular com a questão da seleção dos resíduos e, consequentemente, na implementação, ou seja, na aceleração de uma economia cada vez mais sustentável. O processo para a implementação de ecopontos é um processo que leva muito tempo, porque é uma nova
realidade. Não será um processo de 6 meses ou de 1 ano, não. É um processo que está ainda na etapa inicial. É importante educarmos os munícipes sobre a necessidade da recolha seletiva, a necessidade de usarmos os ecopontos e como devem ser usados. Também tivessem aqui contentores ou ecoponto, ou contentores diversificados, onde tem que meter o lixo orgânico, onde tem que meter o lixo reciclado, também ajudaríamos naquilo que é a educação ambiental, tá vendo? Porque aqui está tudo misturado e isto, quando as empresas, as operadoras levam de uma vez resultado, vai até no aterro sanitário, diminui o tempo de vida do aterro sanitário, afoga o aterro sanitário, que se fosse separado, uma boa parte ou metade disso não vai parar no aterro sanitário. No entanto, o ambientalista Ramário Alfredo fala do impacto dos catadores, que passa essencialmente pela economia circular. Falar do impacto dos catadores sobre o meio ambiente, estaríamos a falar de N situações. A começar, há uma problemática que tem a ver com a gestão dos resíduos e também da questão da implementação da economia circular, que é um fenómeno que todos os países estão a procurar implementar atualmente, que é para dar resposta a uma produção, a uma economia, nesse caso, sustentável. Mas ainda assim, dentre os vários assuntos voltados à economia circular, temos a problemática de gestão de resíduos. Aí é onde podemos enquadrar os catadores. Ecologicamente, nós sabemos que todo o sistema não é natural para ser eficiente, para trabalhar de uma forma eficiente, é preciso que todos os atores estejam disponíveis, desde os consumidores primários, secundários e até aqueles que parecem na baixa visibilidade, que são os decompositores. Então temos os catadores como uma franja, não é, desse elemento da economia circular, que têm o papel de trazerem a matéria-prima, neste caso, que pode fazer com que um processo produtivo, neste caso com enfoque na gestão de resíduos, seja, nesse caso, marcado como um processo de economia circular. Apesar das contribuições ambientais e sociais dos catadores em Angola, o presidente da Jocamarque, Manuel Salvador, diz que a atividade ainda não é legalmente reconhecida. Nós criamos as cooperativas porque, como sabem muito bem, a própria atividade não é nós temos uma atividade de catação, não é uma profissão. E não sendo uma profissão, a estratégia para defender os interesses fiscais e não só, era criarmos cooperativa. Cooperativa é uma empresa de propriedade conjunta, e onde os catadores estão lá, temos obrigações fiscais, aí conseguem processar salário via banco, conseguimos também pagar a segurança social em caso de você ter uma cooperativa legal. Já é diferente como catador individual e tem maior dificuldade, que só trabalham para o dia a dia, e temos incentivado que mais pessoas abrem cooperativas de gestão de resíduos, particularmente na recolha e valorização de resíduos, porque há lixo para todos em Angola e há muito problema de saneamento básico. O maior problema de saneamento básico vai ser resolvido na recolha seletiva e valorização de resíduos. E como sabes muito bem, não se faz reciclagem sem o catador. A cadeia da reciclagem primeiro começa com o catador, que vai recolher o lixo na zona de produção. E a produção aqui, conforme vocês veem, estamos aqui nesta área de distribuição. Há produção de resíduos todos os dias. E este lixo só pode parar na fábrica através do quê? Do catador. É o catador que tem esta responsabilidade de catar e levar até as fábricas. Esta semana abriu com o Dia Internacional do Lixo Zero, celebrado anualmente a 30 de março. A data foi instituída pela ONU em 2022 para alertar que o modelo de consumo atual é insustentável, mas que a mudança está ao nosso alcance. Os
catadores de materiais recicláveis são agentes ambientais fundamentais que transformam o lixo em sustento e promovem a sustentabilidade. Apesar de reduzirem a poluição, muitos trabalham em condições insalubres e informais, enfrentando preconceitos e também estigmas. No próximo bloco, vamos olhar pela organização das cooperativas. É um até já. Espalhados pelas ruas e avenidas de Luanda e por algumas províncias, faça sol ou faça chuva, os catadores de materiais recicláveis alimentam um mercado que movimenta muitos milhões de kwanzas por ano. A maioria trabalha por conta própria, mas aos poucos vão se organizando em cooperativas que podem ajudar a mudar a realidade de quem tem de superar o preconceito e a falta de valorização. A recolha de resíduos em Angola vem ganhando corpo, principalmente em Luanda, onde a cada esquina encontramos catadores. Sem regulamentação, os preços dos resíduos recicláveis são definidos pelos revendedores, mediante a procura e a oferta. Os catadores, que são os que põem a mão no lixo, vendem o material a valores 6 a 9 vezes inferiores ao preço de revenda. Os valores médios são praticados por peso e oscilam entre os 50 kwanzas o quilo de papelão, 100 para o de ferro e 200 kwanzas para o quilo de plástico. Papelão, pesamos 1 quilo de papelão é 50 kwanzas, 1 quilo de ferro é 100 kwanzas, 1 quilo de plástico também é 200 kwanzas. É assim que nós trabalhamos aqui. Os mais valiosos e rentáveis são os metais ferrosos, como o cobre e o alumínio. Materiais raros, cujo preço oscila entre os 700 e 150 kwanzas, dependendo da empresa, quantidade e qualidade. Os melhores clientes lá nas paisagens que tem mais dinheiro, quilo às vezes 300, 400 kwanzas. De ferro, por exemplo, alumínio é 700, ferro 250, 300, depende da quantidade que você levar. Se for pouca quantidade, te pesam a 150. O quadro muda quando falamos de cooperativas. Temos o PET, que é comercializado a 100, 120 até 150 kwanzas. O quilo, sim. A tampinha é a 200, 250 kwanzas. Temos também as latas, que é vulgarmente chamada de culu, né? As latas de gasosa. Essas são comercializadas a partir de 500, 600, 700 até 1000 kwanzas, dependentemente da fábrica que compra para nós. O quilo de bidon, onde nós comercializamos, é 100 kwanzas. Já da culu é 300 kwanzas. Já a caixa, nós comercializamos o quilo a 250 kwanzas. A quantidade de 1 tonelada, estamos a falar de uma quantidade de 1 tonelada, onde nós conseguimos abrigar pelo menos uns 150 mil kwanzas ou a 200 mil kwanzas. Diariamente nós conseguimos pelo menos termos uns 5 bigabag. Maria conta que os preços não são estabelecidos pelo Estado e variam consoante a procura do mercado. São as próprias indústrias. Saímos, de certa forma, prejudicados. Nós precisamos que se faça uma melhor regulamentação do preço. E só para citar um exemplo, o vidro, por exemplo, não é bem valorizado. O vidro é vendido a 17 kwanzas. É um preço muito ínfimo, tanto que, principalmente os catadores individuais, não preocupam-se com esse material, com esse produto. Então, estão mais focados naquele produto que melhor rende, que são os PETs, os plásticos e as latas. O vidro a 17 kwanzas, se conseguirmos 10 quilos, vamos ter simplesmente 170 kwanzas na mão. Então, é pouco. Precisamos que se dê mais valor aos materiais recicláveis e para ver se as pessoas voltem mais a sua atenção a esse trabalho. A maioria trabalha por conta própria e são mais facilmente explorados pelos revendedores. A situação é menos ativa para trabalhadores em cooperativas. Altimir
diz que depois de ter começado a trabalhar na cooperativa Reciclar para Brilhar Angola, o seu trabalho melhorou consideravelmente. Primeiro era catador individual, depois comecei cá na cooperativa. Ser catador individual é mais difícil, até porque você não tem um meio de transporte. Já na cooperativa é diferente, você tem um meio de transporte que te facilita fazer recolha nos estabelecimentos e você, dentro de uma cooperativa, ao fazer a recolha dentro dos estabelecimentos, em vez de tirar do chão e dos contentores, você tira já a partir da moto do que você recolhe a partir das empresas. Na cooperativa localizada no município do Calumbo, os catadores adotaram uma metodologia diferente para a coleta dos resíduos. Com 24 funcionários, sendo 12 efetivos e 12 colaboradores, a presidente da cooperativa explica o modelo adotado na empresa. Neste momento temos 12 efetivos e 12 não efetivos. A nossa dinâmica é imprevisível. Tem dias que temos mais atividades, tem dias que não. Normalmente nós saímos no período da manhã, temos a recolha porta a porta com os agentes econômicos e algumas residências. E pegamos um outro grupo que tem pontos específicos que fazem a catação de material reciclável. Nós recolhemos o lixo, os resíduos. Logo, nesses locais, nós temos os resíduos já separados e bem limpos. Estamos a falar de PETs, latas, plástico, vidro, tudo que dá para reciclar. Trazemos o material todo aqui para o galpão. Daqui, nós depois de ter uma certa quantidade, pegamos o pessoal, fazemos a separação seletiva do material, porque tem especificidade. Mesmo a garrafa PET também é separada. A tampa e o bidon, cada um tem o seu valor. E depois de separado, ligamos então para as empresas afins. Estas vêm até o nosso balcão, recolhem e levam para a produção. Assim como Maria, muitas pessoas hoje em Angola se dedicam a este tipo de atividade. Para se ter uma ideia da importância de cada um deles, juntos, eles são responsáveis por cerca de 50 toneladas de todo o material reciclado em Luanda. Ainda assim, convivem com a falta de valorização e com o preconceito da sociedade. Temos muita desvalorização aqui onde nós vivemos. A pessoa já não nos olha, a pessoa nos cospe mesmo assim pela cara. Ele vem coçar. Acontece mesmo várias vezes. Eu me sinto humilhado, mas com que tem a responsabilidade ou não morar fora de casa, não tem mais como. Apesar que não é fácil mesmo, porque tem muitos aqueles que ignoram que é o trabalho dos catadores de Angola, mas nós nos demos muito naquilo. Nós vamos no nosso valor e mais uma vez nós empregamos mais um angolano. Luanda e Colibeng é a maior das cooperativas que compõem a associação. Praticamente Luanda estamos a falar de mais de 50 mil toneladas, mais de 50 toneladas. E essas toneladas que se recolhem aqui é através de quê? Com saco, com motorizada, mas ainda não evoluímos no nível de ter uma carrinha que facilitaria bastante as cooperativas, porque as cooperativas têm maior dificuldade nos meios de trabalho. E esses meios que facilitaria bastante, tivesse uma carrinha, que as cooperativas tivessem carrinha, tivessem mais motorizado, facilitavam de fato o trabalho. Esta é a maior dificuldade das cooperativas. E também temos a questão da proteção social, que eu já disse sobre a questão da carteira, e devemos ter outros privilégios, não conseguimos ir buscar um financiamento no banco, em função de quê? Porque nós não temos nenhuma garantia que o banco consegue ter sobre nós. Face a este cenário, o Executivo está a implementar um conjunto de medidas estratégicas que incluem ações de educação ambiental, investimentos em infraestruturas, parcerias com o setor privado e o reforço do envolvimento comunitário. De momento, Angola dispõe de 3 aterros operacionais, um nos Mulevos
e 2 na província do Namibe. Está ainda prevista a criação de centros de valorização e tratamento de resíduos, como o projeto ECOAR, anunciado pelo ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano. Em Cabinda, o governo aprovou em março de 2026 um concurso público para a construção, ampliação e apetrechamento de um centro de valorização e tratamento de resíduos, com um investimento de 58,1 milhões de kwanzas. A reciclagem em Angola ainda está em fase inicial. Enfrenta desafios estruturais, mas com metas ambiciosas para 2027. Em Luanda, o foco atual está na reciclagem de metais e plásticos, com mais de 450 operadores licenciados. A reciclagem funciona por meio de etapas e a colocação de ecopontos é essencial para o processo. Segundo contou o catador Gaspar Francisco, a Associação Nação Verde possui 21 ecopontos espalhados por Luanda e a sua tarefa passa por consciencializar a população sobre como separar corretamente os resíduos. Temos sempre estado para falar às pessoas que aqui não se deve meter lixo, aqui se deve meter resíduos, separando bidões, papelões, lata e vidros. E há pessoas que muitas vezes se atrapalham, pensam que no lugar de lata é para meter bidão, no lugar de papelão é para meter lá a lata. Então nós sempre estamos a falar que não, aqui é sítio de meter resíduos, bidões aqui, papelões aqui no outro lugar e cada resíduo tem o seu lugar de meter os resíduos. Há quem chega também que a urina mesmo aqui no ecoponto, eu ganhava por dia 500 kwanza. E se nós fazemos por mês, praticamente é 32 mil kwanzas que eu ganhava. E nesse trabalho estou a ganhar 45 mil kwanzas. Poucas pessoas em Angola, na sua maioria, têm educação de saber que aqui eu vou meter o plástico, aqui vou meter o reciclável, aqui vou meter o orgânico. É um processo, porque isso deve começar também em casa, na família ou nas escolas. Mas afinal, que destino é dado aos materiais recicláveis? Seja uma indústria transformadora ou pessoa individual, o papelão é para se dedicar à arte que a apaixonou. Trabalhamos com papelões, neste caso os papelões de sumo, leite, sumo, leite e vinho, tecidos que recolhemos nos alfaiates, algumas vezes. Quando temos trabalhos maiores, precisamos mesmo de comprar algum tecido, mas quando são trabalhos pequeninos, vamos recolhendo nos alfaiates. Falei dos bidões de plástico, usamos bidões de maionese, usamos roupas não utilizáveis também. Eu já passei por essa experiência de receber uma encomenda grande, não ter material suficiente no estoque. Tive que andar de contentor em contentor à procura de pacotes de sumo para fazermos carteiras, que têm um formato, os compás e esses aí, têm um formato próprio para carteiras. Então tive que andar à procura. E a última vez, né, eu aprendi a fazer brincos com garrafas de detergente. Então precisei outra vez de andar de contentor em contentor para encontrar as garrafas de detergente, sobretudo com cores variadas. Faço pulseiras, faço colares, faço lacinhos com o cabelo, faço punhos. Há uma variedade de produtos que nós conseguimos fazer com os materiais reciclados. Hoje faço não com a mesma frequência, vai mais por encomenda, né? Já não é assim, só fazer para colocar aí, mas já fizemos só para colocar aí. Imagina que chegou uma altura que a cada vintém vendido era motivo de alegria. Nós estávamos no período pós-pandemia, antes da pandemia, bem no final de 2019.
Aquilo era cada coisa que você vendia, você festejava, porque vendeu um 300, por exemplo, já sabe que tem o meio quilo de arroz. Vendeu um outro brinco, já sabe que tem o dinheiro para ir comprar algum fresco na Shoprite. E fomos vivendo assim. Outra coisa também era a alegria que eu trazia. A cada coisa que eu aprendia na formação, eu vinha para casa toda entusiasmada e passava. A minha instruenda era a Janete. A Janete também toda alegre da vida, fazia sempre alguma coisa e depois fomos crescendo e conseguimos chegar até a Nzamba Artes. Os responsáveis das cooperativas falam dos desafios da atividade e pedem por mais apoio. Os desafios, um deles é esse, o preço do mercado. Outro desafio é apoio, não é? Apoio em podermos ter um espaço maior, termos, por exemplo, um subsídio do governo para podermos apoiar os catadores, principalmente os catadores individuais. A nossa própria profissão precisa ser legislada, nós não temos carteira profissional, então não somos assim tão valorizados. Então são esses os desafios que temos. Precisamos de mais apoio ao governo ou à administração local. Se a administração local apoiar não só a minha cooperativa, assim também como a outras cooperativas que estão a passar neste sofrimento, apesar de que não vai com um contrato acima, queremos um contrato à média para podermos ajudar os nossos catadores e empregarmos mais jovens que estão a sofrer neste país. Que não esqueçamos, a reciclagem envolve separar resíduos secos dos orgânicos e usar lixeiras coloridas, azul para o papel, vermelho para o plástico, verde para o vidro e amarelo para o metal. Colocamos assim um ponto final na reportagem de hoje. Desejamos a todos continuação de muito boa noite e, sobretudo, uma boa Sexta-feira Santa. Até à próxima.